Oi pessoal, recadinho bem rápido. Esse vídeo ele é um corte da Universidade Estadual de Goiás, UEG 2025/1. Se você quiser ver a prova inteira, mais questões da Estadual de Goiás, listas específicas, todos os links estão na descrição. E agora aqui no meu canal eu vou colocar aos poucos, mais de 47 listas de exercícios de toda a química para você estudar. Tá numa pasta aberta gratuita no Google Drive. Só você entrar lá e baixar. Mapa, resumo, lista de exercício, roteiro de estudos, tudo lá. Belezinha? Vamos pro exercício? Maravilha. Passando de página, questão 39, Universidade Estadual de Goiás, UEG 2025/1. Esta questão foi anulada, mas a gente vai fazer para estudar todas as tendências periódicas e ver ali qual talvez tenha sido o motivo. Deixa um comentário aí por que você acha que a questão anulou e se você discorda, foi porque eu achei, por causa do motivo que eu vou falar aqui. Beleza? Então vamos lá. Questão 39, a organização dos elementos químicos foi estabelecida ao longo do tempo, seguindo critérios que possibilitam a chegada a um modelo, hoje conhecido como tabela periódica ou classificação periódica dos elementos, que permite não só verificar as características dos elementos e suas repetições, mas fazer previsões em relação às propriedades periódicas. Verifica-se que. Então, previsões, propriedades periódicas, átomo e ligação química, química geral. Tendências periódicas, ele vai falar de raio atômico, tendência de eletronegatividade, afinidade eletrônica, densidade, ponto de fusão. Vamos lá, eu peguei a tabela aqui da Universidade Estadual de Goiás e coloquei na prova, a gente vai fazer a análise em cima dessa tabela, tá bom? Vamos responder rápido a questão ali em 2 minutos e depois a gente faz as análises. Então, o lítio possui maior raio atômico que o césio? Falso. O lítio está mais em cima, o césio está mais embaixo, quanto mais para baixo, maior. Então, o lítio possui raio atômico menor do que o césio, porque ele está mais para cima. O potássio, K, potássio que está aqui, é mais eletronegativo do que o bromo, que está aqui? Não. Aqui nesse canto estão os metais, ele até colocou aqui, ó, metais, todo mundo que está para cá é metal, todo mundo que está para cá é ametal. Os ametais são mais eletronegativos que os metais, então a eletronegatividade aumenta para cá, e aí você tem que saber, flúor, cloro, flúor, oxigênio, nitrogênio, são os 3 elementos mais eletronegativos, né, o FON. Aí a gente faz aquela frase mnemônica, é horrível, mas para lembrar a sequência dos elementos mais eletronegativos, né? FON, CLI, FON, cloro, BRISC, pH. Então, flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 mais eletronegativos. Depois vem o cloro, o iodo, né? O cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, vem os ametais, beleza? Então, não, o potássio é menos eletronegativo. O elemento tungstênio é o metal com menor ponto de fusão. Não, é um elemento com alto ponto de fusão e ele é usado em lâmpadas incandescentes, ele esquenta, brilha. Eu vou colocar uma lâmpada dessa aqui, ele não derrete fácil, ele não tem um baixo ponto de fusão, ele tem um alto ponto de fusão, senão ele derreteria. O metal com menor ponto de fusão que a gente tem é o único metal que é líquido a temperatura ambiente ali de 30 graus, que é o mercúrio. A gente vai colocar ele aqui também. Quanto maior o raio atômico, então para baixo aqui, ó, quanto maior o raio atômico, menor será a afinidade eletrônica. Eu acho que foi por isso que anularam. Quanto mais para baixo e mais para a esquerda, nesse canto aqui, maior o raio atômico. Para onde que é a maior afinidade eletrônica? Tem exceções, tá? Mas a afinidade eletrônica é maior para a direita e para cima. Então aqui tem a maior afinidade eletrônica e aqui tem a menor afinidade eletrônica. Aqui, quanto maior o raio atômico, menor será a afinidade eletrônica? Quase sempre. Então isso aqui está errado, por quê? Porque tem exceções, pessoal. Conforme você vai descendo, você tem maior raio. Conforme você for descendo, você tem maior raio e você tem menor afinidade eletrônica. Mas se você pega uma linha, você pega um período e vai para a esquerda, se você vai para a esquerda, você tem maior raio atômico, mas nem sempre que você anda para a esquerda, você tem menor afinidade eletrônica. Então isso daqui é válido quase sempre quando você analisa a família, que é a coluna. Quando você analisar o período, eu vou explicar por quê, aí não. Então esse item tá errado por causa disso, quando você analisa o período, tá? E então, para mim, não precisava ter anulado, porque no período, isso aqui é falso mesmo. Mas eu acho que eles consideraram que pode ser verdadeiro,
E a resposta é a E, na verdade, tá? Os elementos localizados na parte inferior, central da tabela são os mais densos. Sim, pessoal. Então aqui, ó, nessa região a gente tem os elementos mais densos. O destaque é o ósmio. Ósmio, o elemento mais denso do universo. Quanto mais próximo do ósmio, que é aqui para baixo e no centro da tabela, mais denso. Então tá certo, aí marquei, acabei, não tive muito problema, eu fiquei, nossa, essa D aqui, difícil. Então eu classifiquei a questão como difícil, porque no meu ponto de vista não precisava ter anulado. Porque o item D realmente é falso, só que você tem que fazer uma análise mais minuciosa para entender por que ele é falso. A gente vai fazer ela aqui. Para fazer essa análise minuciosa, que você ficaria entre o D e o E evidentemente é verdadeiro. Então você marca o E e acabou. Então ela fica média ali. Mas para você entender por que o D é falso, aí ficaria difícil. Então vamos lá. Vamos trazer, vamos estudar agora, vamos fazer aquela resolução detalhada para a gente fechar aqui a prova. Então tendência de raio, ó, como a gente viu, quanto mais para a esquerda e mais para baixo, maior o raio atômico. Então o frâncio é enorme, tem um raio atômico enorme, o frâncio é gigantão. Então eu coloquei aqui um destaque, porque lembra que o frâncio é gigantesco. Então o lítio vai ser maior do que o césio? Não, quanto mais para baixo, mais perto do frâncio, maior, o césio é maior. Potássio é mais eletronegativo que o bromo? Não, pessoal, a eletronegatividade, ó, é para a esquerda e para cima. Por que que tá com estrelinha? Porque tem exceções, não é só ir para a esquerda e ir para cima, tá? Maior eletronegatividade, vermelho, é o flúor. Ah, mas não teria que ser o hélio que está mais para a direita e mais para cima? Então, tem as estrelinhas. A distribuição eletrônica, a configuração eletrônica, o tamanho, vai ter várias coisas ali que vai fazer que não é só você ir para a esquerda e ir para cima, tá? Então, os gases nobres, eles não... O que é eletronegatividade? A tendência de um elemento numa ligação química atrair os elétrons. O gás nobre, ele não tem essa tendência, então ele não é um elemento muito eletronegativo. Ele, na verdade, nem é, ele tem baixíssima eletronegatividade. Qual que é o elemento mais eletronegativo? Flúor, depois oxigênio, depois nitrogênio, depois cloro, beleza? Qual que é o elemento com maior afinidade eletrônica? Ah, é o flúor também, por quê? Eu já entendi que os gases nobres não entram nisso de eletronegatividade, então vai ser o flúor, não, é o cloro. Por quê? Aí tem questão de tamanho, tem uma explicação super chatinha pra você entender que o cloro tem maior afinidade eletrônica. E aí, o que é? Daqui a pouco eu coloco essa lâmpada. O que é afinidade eletrônica? Eu vou explicar melhor mais pra frente aqui no vídeo. Mas é energia liberada quando o elemento químico recebe um elétron. Então, o flúor recebeu um elétron, virou fluoreto, F-, libera uma energia. O cloro recebeu um elétron, virou Cl-, libera uma energia. Qual o elemento que tem maior afinidade, que é mais afim, que gosta mais de elétron e que vai liberar mais energia quando receber um elétron? O cloro. Ah, mas é só ir para a esquerda e para cima? Não. Aí você tem que fazer a distribuição eletrônica e tem as exceções. Eu vou comentar aqui brevemente sobre as exceções. A gente vai ver a exceção nessa linha aqui, ó. Lítio, berílio, boro. Aí eu vou comentar por que teria que ser aumentar para a direita, certo? O lítio tem uma afinidade eletrônica, o berílio teria que ser maior, o boro teria que ser maior ainda, só que não é assim. É assim, ó, o lítio tem uma afinidade eletrônica. Aí o berílio teria que ser maior, aí ela cai. Ela diminui a afinidade eletrônica. Aí chega no boro, aumenta de novo. Então por que cai no berílio? A gente vai ver por quê. Mais para frente aqui nesse item que ficou com problema que é o D, tá? Para entender. Item C, o elemento tungstênio é um metal com menor ponto de fusão. Não. O tungstênio, pessoal, ele é usado aqui, ó, nesse filamento dessas lâmpadas incandescentes, que são lâmpadas mais antigas, né? O pessoal tá voltando com essas lâmpadas incandescentes porque a casa fica laranjinha. Ai, que bonito. A minha casa, ó, é lâmpada branca, tem a lâmpada vermelha aqui atrás para fazer o estúdio, né? E ficar perto das vidrarias. Mas, ai, a sua casa fica parecendo uma clínica com essa luz branca. Aí eu vi uma menina comentando no TikTok, né? E a minha infância na pobreza extrema que tinha lâmpada incandescente. Eu não vou pôr lâmpada incandescente na minha casa jamais para ter lembrança da minha infância pobre? Nunca. Então eu passei por isso também. Na minha infância, minha casa inteira era de lâmpadas dessas aqui. Quando você liga, ó, ela brilha e fica laranja. Aí a minha casa inteira era essa lâmpada laranja e os vizinhos chique ali, né?
que tinha uma condiçãozinha um pouquinho melhor, era essa lâmpada que a gente usa hoje, branca, fluorescente, nem é essa lâmpada de LED que a gente usa hoje, era a lâmpada branca, tal, e aí a gente foi migrando e hoje em dia poucas pessoas utilizam essa lâmpada incandescente amarela, mas ela tá voltando na arquitetura, por quê? Porque é um tom mais calminho, esse tom branco você fica ligadão, para aqui no meu estúdio para eu gravar as resoluções para vocês é excelente, mas a minha casa inteira é com essa lâmpada branca, parece tudo uma clínica. Mas se eu usar essa lâmpada laranja, eu vou lembrar quando eu era moleque pequeno e a casa era pobre, tudo lascado, e eu não vou usar a lâmpada laranja para trazer essa memória para minha cabeça. Então é por isso, eu não vou usar a lâmpada laranja mesmo que ela seja melhor para você ficar dentro de casa. Entendeu? Então você vai lembrar dessa lâmpada, que ela tem um filamento de tungstênio, quando passa a corrente elétrica, ela esquenta, aí ela esquenta e brilha e dá esse brilho para a lâmpada. Se ela tivesse um ponto de fusão, ponto de derretimento baixo, o que ia acontecer? Ela ia derreter aqui e não ia ter lâmpada, né? Então é um bulbo de vidro, é importante você conhecer esses termos, tá? É um bulbo de vidro com um filamento de tungstênio, que quando passa a corrente elétrica, aquece, quando aquece, aí tem um efeito lá que a gente vê na física melhor e brilha. Dentro desse bulbo tem um gás inerte, porque se você acender esse filamento fora do bulbo, ele queima, ele se rompe. Então tem que ter um gás inerte aqui para essa lâmpada incandescente funcionar. Tem que conhecer essa lâmpada porque ela aparece nas provas. E se tivesse um baixo ponto de fusão, ela iria derreter. Ela tem um alto ponto de fusão. Isso aqui chega a 2.000, 3.000 graus Celsius e não derrete. Quem que tem um baixo ponto de fusão? O mercúrio. Olha só, o ponto de fusão, que é sair do sólido e ir para o líquido do mercúrio, é menos 38,8. O que isso quer dizer? Que se você estiver lá em Washington, num dia que está fazendo menos 10 nos Estados Unidos, está fazendo menos 10. Aí você pega uma amostra de mercúrio, ele vai estar líquido. E eu tenho aqui, vou pegar, peraí. Tá aqui no meu armário aqui, ó, de reagentes e vidrarias. E aqui está o mercúrio líquido. Você já viu o mercúrio líquido, ó? É um metal, é bem denso. E aí você mexe, ó. Aquele ali da foto é o meu. Ele é um mercúrio. Por que tá branco? Tem uma sujeira que eu tenho que limpar, tenho que usar o procedimento do Química Integral para eu limpar meu mercúrio. Ele vai formando esse negócio aqui. Tá lacrado, né? Para não sair vapor, não sair nada. É bem inerte. É bem seguro ter em casa, mas não tenha porque se não é seguro ter em casa, né? Isso aqui, se cai num corte, cai qualquer coisa, você se contamina. Então, é um metal que é líquido. Você está lá em Washington, a menos 20, e você mexe, ele continua líquido. Por quê? Porque o ponto de fusão dele é um ponto baixo. Ele só vai virar um metal sólido em menos 40, gente. Então, isto sim é um metal com baixo ponto de fusão, beleza? O mercúrio. Beleza, né? Então, eu coloquei aqui, ó, acendi a lâmpada, mostrei o mercúrio, onde ele está na tabela, acendi a lâmpada de tungstênio, mostrei onde o tungstênio está na tabela, mostrei o mercúrio, mostrei onde ele está na tabela, mais eletronegativo, com maior afinidade eletrônica, um elemento com alto raio. Agora a gente vai entender por que a D realmente é falsa, tá? Eu acho que anularam porque falaram, o D é verdadeiro, quanto maior o raio, menor a afinidade eletrônica. Isso se você analisar na coluna. Se você analisar no período, olha só. Ó. Então aqui eu coloquei o caso do cloro. O cloro recebe um elétron, vira cloreto menos, ele libera praticamente 350 kJ ali de energia por mol de cloro que recebe esse elétron. Essa energia liberada é afinidade eletrônica. E aí eu peguei aqui alguns elementos, ó. Lítio. O lítio ele é o terceiro elemento da tabela periódica. A distribuição eletrônica dele é assim que tem que fazer para entender a parte da afinidade eletrônica, tá? É mais chatinho. O lítio tem 3 elétrons, então ele é 1s2. Nesse orbital S que a gente representa com uma caixinha, ele tem 2 elétrons. Aí no 2s é 1. Quando a gente colocar um elétron roxinho da afinidade eletrônica, o elétron vai entrar aqui no orbital 2s e ele vai virar 1s2, 2s2. Mas a distribuição dele é só desses 3 vermelhinhos. O berílio, que é o próximo elemento, ele é 1s2, 2s2. Se você for pôr um elétron no berílio, o próximo elétron que você vai ter que pôr é no orbital P. Então pensa que cada orbital, como uma analogia, tá, pessoal? Pensa que cada orbital é uma casinha. Então o lítio, ele já tem espaço na casa dele, ele tem a casa, analogia, tá? Ele tem a casa, que é o 1s,
Já tá todo mundo morando lá, não cabe mais ninguém. Aí ele tem a casa do 2s, ele pode receber um elétron nessa casa do 2s, vai liberar uma energia. O berílio, ele não consegue receber no 2s, porque o 2s já está totalmente preenchido. Ele vai ter que comprar uma nova casa, que são os orbitais P, e pôr esse elétron lá. Por causa disso, como ele tem que ir para um novo orbital, a afinidade eletrônica do berílio vai diminuir. Então, olha só, a afinidade eletrônica aumenta para a direita. A gente viu que o cloro tem uma alta afinidade eletrônica, ele está aqui nesse canto. Mas do lítio para o berílio, o do berílio cai. Aí do berílio para o boro, vai cair de novo? Não, vai subir. Por quê? Agora que você já comprou a casinha do 2p, e vai pôr mais um elétron, você pensa que você tem que comprar todo mundo. Já comprou o PX, PY e PZ, ele só vende junto isso daqui. Então, quando você compra para o berílio, você compra os 3. Aí, quando vem para o boro, o boro ele é o primeiro, hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5. Então, ele tem 5 elétrons vermelhos, ó. 1s2, 2s2, 2p1. Aí você vai pôr um elétron nele para ver a afinidade eletrônica. Quando você for pôr, ele já tem um monte de casinhas sobrando. Então tem aqui o 2py, 2pz vazio, só por ali. Aí quando pôr o elétron ali, era uma casa vazia, analogia, tá, pessoal? Era uma casa vazia, você põe o elétron ali, ele libera muita energia. Então a afinidade eletrônica aumenta para a direita, mas, por exemplo, no caso do berílio, no caso do magnésio, de todo mundo dessa coluna, quando você vem para cá, a afinidade eletrônica cai. Aí você tem boro, carbono, a afinidade eletrônica vai aumentando, nitrogênio vai cair. Vou deixar um exercício no final para você entender por que cai. Tem que fazer explicação assim também. Aí chega no nitrogênio, cai a afinidade eletrônica de novo, aí vai para o oxigênio, sobe, vai para o flúor, sobe mais ainda. Chegou no neônio, gás nobre, ele não quer receber elétron, cai de novo. Então todo mundo que está aqui na 2A cai a afinidade eletrônica, todo mundo que está na 5A e todo mundo que está aqui nos gases nobres. Então o que acontece? Vamos analisar só esses 3 para você ver como que a alternativa D é verdadeira, tá? Por isso que eu classifiquei como difícil. Lítio é maior do que o berílio e o berílio é maior do que o boro. Então, aumentou o raio para a esquerda. Quanto maior o raio atômico, menor será a afinidade eletrônica? Não. Por quê? A afinidade eletrônica do lítio é maior que a do berílio. Você não viu que eu não falei para você? O lítio podia receber um elétron, alta afinidade eletrônica. O berílio não quer receber esse elétron tão bem. Então ele cai a afinidade eletrônica. Então olha só. Do berílio para o lítio, aumentou a afinidade eletrônica. Do berílio para o lítio, diminuiu a afinidade eletrônica? Não, porque o berílio é exceção. Então, ó, quanto maior o raio atômico, menor será a afinidade eletrônica? Não, tem exceções, ó. Do berílio para o lítio, aumentou o raio. Do berílio para o lítio, aumentou a afinidade eletrônica. Então o D é falso. O D só vai ser verdadeiro quando você for analisar. Vai ter exceção também, mas quando você for analisar só a família, se você analisar o período, que é a linha que eu analisei aqui, ó, boro, berílio, lítio, se for só analisar a linha, aí é furada. Difícil, né, fazer essa análise. Vou deixar 2 sugestões aqui para você. Ah, tá, a densidade, né? E o ósmio tem maior densidade. Para baixo, para o centro, quanto mais próximo aqui do ósmio, mais denso é o elemento. Então a gente viu eletronegatividade, afinidade eletrônica, densidade, raio atômico, conheceu o mercúrio e o tungstênio, que são 2 metais importantes, em lâmpada incandescente, e o mercúrio que está em termômetro, em lâmpada, em um monte de coisa, que é o metal líquido à temperatura ambiente. Então vimos tudo isso nas tendências periódicas. 2 sugestões aí para você. Esta questão aqui, ó, que eu vou explicar esses desvios nas tendências. Então você que vai fazer aí Estadual de Goiás Medicina, que é uma prova dificílima, dá uma olhada nessa questão aqui do ITA que você vai ficar craque nos desvios das tendências periódicas. Eu vou explicar bonitinho por que cai no berílio de novo, por que cai no nitrogênio. E aqui é uma coisa que não é o raio atômico, que é o raio iônico. Então você vai descendo na família, vai ficando maior o elemento, vai aumentando o raio atômico. Mas se o elemento perde um elétron e vira um cátion, se o elemento ganha um elétron e vira um ânion, aí é o raio iônico. E aí você tem que fazer uma análise diferente para comparar, fazer uma análise diferente para o raio iônico, que aí está nesse exercício aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Beleza? É uma questão escrita aqui, e aqui é uma questão teste do ITA primeira fase. Beleza? Gostou?
Não esquece de deixar curtido, o like, que faz toda a diferença, hein?